Olá, pessoal! Boa tarde de sábado a todos. Que bom que vocês estão aqui. Estamos retomando aqui as nossas lives, nossa programação de live, né, do canal Recuperação em Foco. Muito obrigado por vocês estarem presentes, muito obrigado por vocês prestigiarem o nosso trabalho, né? Muito obrigado por vocês, né, que estão nos assistindo agora, né? Nossa transmissão ao vivo, né? Hoje nós teremos aí um convidado mais que especial, eu diria, né? Um convidado que realmente faz a diferença, né? O Fábio, hoje, ele tem algumas frentes de atividade, né? E essas frentes de atividade são bem interessantes, e hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre essa questão, né? E vamos só aguardar um minutinho ele chegar aqui para a gente poder continuar. Vamos esperar um pouquinho ele chegar. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre o canal Recuperação em Foco para vocês, né? Esse canal, ele tem se colocado hoje, né, através da rede social. É um canal orientativo, é um canal onde nós falamos sobre prevenção primária, prevenção secundária e também a prevenção terciária, que seria a ponta, né, dos tratamentos, da consequência do alcoolismo, da consequência das drogas, do abuso abusivo e compulsivo de substâncias, né? Também falamos a respeito da codependência. A codependência hoje ela é uma questão também que é uma patologia, né? Nós estamos descobrindo aos poucos aqui nos nossos encontros, né? Que são de todas as quartas-feiras, os nossos encontros, eles acontecem. Vou até colocar aqui para nós, ó. Eles acontecem nas quartas. E para quem que é esse encontro, né? Esse encontro é para você que se identifica quanto codependente afetivo, codependente, né, psicológico, pessoas que são codependentes, né? Ah, Jairo, mas existe só a codependência química de mães, pais, cônjuges de adictos? Não, existem uma série de detalhes para a gente compreender, né, a codependência. Existem raízes, né, para entender o processo até chegar hoje, né, do que você carrega nessa linha de tempo que você tem. Então, os nossos encontros acontecem de quarta-feira, às 19h30, né, horário de Brasília, e você é o nosso convidado, né, você é o nosso convidado. Lá nós temos uma espécie de encontro onde nós discutimos um pouquinho sobre o tema que nós trazemos para o dia, né? E depois nós aprendemos com as partilhas, né? Nós agregamos da nossa vida, do nosso conhecimento, através de compartilhamentos de histórias, né? De identidade e até, né? de questões mesmo profundas. E você é o nosso convidado. Não deixe de frequentar todas as quartas-feiras online, né? E nós temos um grupo de WhatsApp, onde você também pode participar desse grupo. Esse grupo é bem dinâmico, né? E aí te convido para poder fazer parte disso com a gente. Seria bem legal e bem importante você participar.
Que legal que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Jairo Teles, sou o protagonista desse canal. Nós iniciamos há um tempo atrás, né? Graças a Deus estamos caminhando. Não paramos as nossas atividades, as nossas transmissões, agora retomando as nossas lives, né? E hoje, com um convidado super especial, que daqui a pouquinho está chegando aí. Vamos ver se ele já pede para nos acessar aqui. Você que está pela plataforma do Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está pela plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo. Se você também está nos assistindo pelo Instagram, que legal, né? Temos 3 plataformas. E o Fábio está chegando aqui. Vamos dar uma boa tarde para ele. E aí, Fábio? Beleza? Graças a Deus, tudo bem? Hoje deu certo. Que aqui legal. Não é muito comum, o pessoal não tem muito entendimento dessa plataforma, né? Mas sei lá, não legal. Sei se... Mas vai para o Instagram, vai para os outros lugares também, né? Isso, na verdade, tá em simultâneo nesse momento, tá no YouTube. O YouTube é assim, ele precisa de uma plataforma stream para ele agregar. Ele, por si só, ele não dá essa possibilidade para a gente. Então, a gente faz essa live aqui, ele já passa lá simultaneamente ao vivo, abaixando Sim. Depois, acabando o nosso momento, eu baixo ela e aí eu incluo no nosso canal e te marco lá. Aí a gente consegue, depois que abaixar o arquivo, a gente consegue compartilhar. Mas agora, nesse momento, a gente está pelo Facebook, a gente está pelo Instagram e a gente está pela plataforma do YouTube. Então, é bem bacana. Né? Entendi. Fábio, seja muito bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Eu acho que é esse o nosso propósito, trazer possibilidade de entendimento, trazer possibilidade de resgate de si mesmo. Né? Eu estava falando um pouquinho antes aqui, as pessoas que têm essa codependência também, elas são muito bem-vindas ao canal. Nós temos uma questão de orientação, de entender um pouquinho as raízes da dependência química e as raízes da codependência, que também é uma patologia, né, Fábio? Bom, boa tarde. Sei que horário o pessoal vai ver, né? Obrigado pelo convite, Jairo. É legal você ver as origens, mas isso a título de entendimento, né, para as pessoas que querem entender, né, de onde vem a doença, por que ela está nessa situação, por que a família é tão afetada. Às vezes a pessoa quer a compreensão, mas assim, já existem estudos, né, logicamente de anos atrás, inclusive os pioneiros, né, Bill e Bob estão aí, ó, e muitas outras pessoas aí, mas o que eu quero dizer com esse estudo já é determinado, já é sabido como fazer a prevenção, a recuperação. Então, você pode estudar a título de compreensão, mas não adianta querer buscar outra maneira, porque não tem. A realidade é essa. As pessoas querem inventar maneiras e é do meu jeito. Não tem. Isso já é comprovado, já são coisas estudadas pela OMS, já tem instituições de muitos anos. Então, assim, você até pode encontrar a base espiritual aonde quiser, mas, assim, já é uma coisa que existem, digamos assim, vamos botar regras, disciplina, não tem outra saída, né? Então, porque as pessoas ficam querendo, é do meu jeito, não tem, do seu jeito era quando você usava, do seu jeito era quando você não compreendia. Então, eu sou bem incisivo nesses detalhes, sabe, Jairo? Uhum. É isso. A gente tem que entender um pouco mais a dinâmica, né, desse universo de dependência química e de codependência. Bom, todo dependente químico é um codependente emocional, mas Sim. Todo codependente é um dependente emocional? Aí que tá, né? Tem algumas raízes que são diferentes, né? Nós não, sim. Sim. Pode falar.
Sim, é verdade. Não, é verdade, você tem razão. Sim, Não, eu entendo onde você quer chegar, nessa parte de compreensão, beleza. Eu estou dizendo assim, a saída, a prevenção, a superação é a mesma. Não adianta a gente rodeia, 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 quer encontrar respostas assim diferentes, mas não tem. Vacina, injeção, não. Cara, sabe, a gente tem que lógico que isso é legal, saber a parte emocional, isso é fundamental, né? Para saber como tratar, né? Você tem razão. Mas o que eu quero dizer assim, já tem uma cartilha, né? Já tem uma cartilha. A gente está aqui hoje passando essa cartilha que já existia, né, Jairo? Entendeu? É uma coisa que já foi feita, já estudada, já compreendida, já vieram antes de nós mesmos, outros terapeutas, outros psiquiatras, psicólogos, já estudaram a dependência, a codependência, o lado emocional. O que eu quero dizer é isso, não adianta querer ficar inovando muito uma coisa que a gente sabe qual é o caminho, né? Exato. É isso aí. Bom, todas as quartas-feiras, nós aqui do Recuperação em Foco, nós temos um grupo voltado à codependência, é muito legal, começa às 19h30, é um grupo que, inclusive, nós temos no WhatsApp, a gente se concentra ali antes, né? Tem um tema de todas as quartas-feiras, são temas diferentes, voltado a uma questão mais crítica ou abordagem mais ampla a respeito da codependência. E você é o nosso convidado. Toda quarta-feira entre em contato conosco através das nossas redes sociais aí, que você já tem, Instagram, né, o YouTube e também pelo Facebook. Você que está vindo pelo Facebook, você tem que fazer, para você colocar o seu comentário, e para o seu comentário chegar na nossa telinha, é simples e fácil. Ó. Tem uma tarjetinha aqui embaixo dizendo que para você fazer uma inscrição. Como é que funciona isso, Jair? Recebi lá no meu Facebook, tá. A hora que você clica, você vai fazer uma inscrição, você só vai colocar o teu e-mail, legal, tá tudo certo, e aí o seu comentário vai aparecer na tela com a sua foto, que é importante para nós. E aí você que não está nos seguindo aí, de repente agora que começou, né, Recuperação em Foco, também nas plataformas. Bom, Fábio, queria que você se apresentasse o porquê que você está hoje nesse empenho, né? Que é falar um pouco sobre a tua vida, a tua trajetória, o que aconteceu contigo, por que é Fábio Louco de Pedra, né, cara? Que as pessoas estão me perguntando aqui. Enfim, fala um pouco da tua história, da tua trajetória até aqui. Sim, eu não. Hoje o meu trabalho não é muito diferente do seu, mas é que você já é um profissional, né, focado em ajudar pessoas nesse sentido emocional, né, terapeuta, né? O meu já vem de um testemunho de vida, também como o seu, mas é um testemunho de vida que eu aplico no meu dia a dia, né, da forma que eu vivo, e assim, talvez não tanto pelas mídias, mas mais presencialmente, eu não sabia que eu tinha essa dependência química, né, Jairo? Eu não sabia que eu, que eu tinha essa doença, que a gente hoje bem sabe que é uma predisposição que nasce no gene da pessoa, né? Então eu sou Fábio, Louco de Pedra. Louco de Pedra é um apelido louco, um apelido que veio aí na época da polícia, né? E de pedra porque foi a droga de preferência, né? Que eu escolhi, no caso, durante a minha adicção. Então é uma doença que eu não compreendia que eu tinha, mas eu venho de uma família estruturada financeiramente, mas desestruturada socialmente, né? Não era uma família cristã, uma família assim um pouco perturbada, talvez. Acredito que acho que toda família tem que ter uma direção terapêutica. Acho que é muito importante a terapia para toda a família, sabia? Para compreender esse lado emocional aí que você falou no começo. E não tem uma cartilha para criação de filho, e meu pai e minha mãe também não tiveram, também passaram pelas mesmas coisas que a gente passa nos dias de hoje, então não dá para ficar julgando, né, o passado, mas é isso. Então meu pai era um cara muito austero, meu pai é um cara que fazia uso de álcool também, e foi um diretor de multinacional, depois foi sócio num grupo grande aí
de bingo, restaurante, churrascaria, e foi diretor da Siemens. Bom, e assim, viajava muito, ficava muito tempo longe, e minha mãe cuidou e criou de 3 filhos, homens. E, cara, a doença, ela entrou na minha vida na adolescência, porque Jairo, eu fui talhado muitas vezes, em muitas escolhas, pelo meu pai. Não culpo ele, mas era a forma que ele aprendeu, a forma que ele foi criado pelo pai dele. Então, não, isso aqui não, não, isso aqui também não, você não vai ser isso, não vai ser aquilo. Esse tipo de situação, né? E crescendo num ambiente bem rigoroso, e meu pai muitas vezes chegou bêbado e agrediu minha mãe, muitas vezes veio agredir a gente, e não era a mesma pessoa fora e dentro de casa. Eu muito cedo eu quis sonhar com alguma profissão, algumas coisas que meu pai foi me tirando a perspectiva e a projeção. Na verdade, assim, eu fui crescendo uma pessoa com personalidade fraca, desestruturada, sem uma direção. Essa é a realidade. Então a predisposição aliada à minha falta de personalidade ou não maturação, não desenvolvimento, aquilo que apontava o meu destino não foi traçado sob minha escolha, não quebrei a cara, não bati a cabeça, tudo era assim, não, eu te dou uma mesada, não, vai ser por aqui. Então, assim, a facilitação junto com a predisposição e a curiosidade, aos 14 anos, me fizeram iniciar com a maconha, com álcool, com o cigarro, né, na dependência química. Então, eu tinha um apelido também que eu não gostava, e aí, para ser inserido naquele meio social, daqueles amiguinhos, eu acabei experimentando a maconha. Então, como eu falei, no passado, eu já quis ser algumas coisas, né? Quis ser padre, quis ser vendedor de tecido, administrador de empresa, professor de educação física, e tudo meu pai, não. E quando você tira a pessoa de um circuito, você tem que garantir ela de alguma forma. Então, ele me garantia de outra forma para me apontar um caminho. E eu hoje até ensino isso para muitas pessoas. Falo, olha, os dons, o apontamento, normalmente vem daquilo que você está dentro de você, dos dons que você já tem naturalmente, né? Da vontade, do desejo. Não é a família que vai apontar ou vai falar por você o que você vai ser ou deixar de ser, né? Então, esse foi o início, tá bom? Não sei se você quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa. Eu acho que todo o início desse processo é bem parecido, né? Muda alguns detalhes só. Assim, a gente está vendo hoje em dia nas redes sociais, inclusive até na própria novela, através do alcoolismo, né? Que foi uma novela que passou há tempos atrás, que bem legal, né? O nosso pensamento do alcoolismo naquele primeiro momento da novela era Hoje, com a mesma novela, com uma outra perspectiva, num contexto de saúde mental, olha o impacto que tudo isso causa, né? Uma jovem alcoolista que sofre, enfim. E aí a nossa trajetória também não é diferente, né? Independente da família ser um pouco mais abastada, mais ou menos, mas a agressividade do uso, ele chega. E a minha predisposição para tal também acontece. Com perspectivas diferentes, talvez, sim, ou com proporção diferente. Mas ele é agressivo. Tanto a mim, que eu faço consumo, e até não entendo, não estabeleço o entendimento a princípio, mas para minha família também. Né? E a sua família não foi diferente, foi todo mundo impactado emocionalmente. E você pegando um gancho na novela, a minha vida foi mais ou menos igual. A gente foi bem parecido com essa novela, que você está falando da novela da Globo, né? Da Vale Tudo, né? E é bom. Eu não sou muito fã da Globo, mas eu acho que foi um serviço muito bom feito para todos nós, né? Essa aplicação hoje do Alcoólicos e do Narcóticos como instituição importantíssima, né? Importantíssima na recuperação de indivíduos sem esperança, indivíduos que estão sofrendo adicção ativa, muitas vezes não tem uma direção. Cara, foi muito legal isso, divulgar
Alcoólicos Anônimos. Então, assim, eu vejo que aquele cenário é o cenário que a maioria das famílias enfrenta. Quando a pessoa ainda não reconhece que... Ela, no caso ali, até reconhecia que era uma alcoólatra, mas assim, não, eu paro a hora que eu quero, não vou controlar dessa vez, e a pessoa sem personalidade não sabe o que quer ser profissionalmente, né, vai abrindo mão até dos seus afazeres dentro da sua família, e a família sempre fazendo aquele pré-julgamento, achando que o que é melhor é isso, o que é melhor é aquilo, mas não percebendo também a sua doença, a codependência, né? A família está doente ali e a pessoa cai, a família cai junto, né? A família entra em desespero, entra em choque e, é essa loucura aí que todo mundo vive na dependência química, tá aí. É isso aí, né? Quem quer saber como é que funciona é aquilo lá que tá lá, né? E que tá passando. Bom, nas nossas quartas-feiras, né, muitas mães que chegam... porque assim, eu estou há 20 e tantos anos navegando nesse mesmo universo de saúde mental, diretamente fazendo o tratamento, né, e indiretamente também participando com as famílias. Elas falam assim, puxa vida, mas viu, meu filho tem desejo de internar, vai para uma internação, volta e não consegue em absolutamente ficar limpo. E aí eu te pergunto, Fábio, qual que é a essência, cara? É claro que não existe uma forma que você, olha, o sujeito vai ter que vir aqui, né, fazer o nosso combinado, fazer um protocolo e vai sair daqui perfeito. Claro que isso não existe. Qual foi o seu viés de raciocínio para você entender que a vida na droga tinha que ter fim só por hoje, né? E você tinha que interpretar a tua vida com desejo, vontade, pensamento, instrução, planejamento. O que você fez, cara? O que teve que acontecer contigo? Cara, eu vou te falar uma coisa, ó. Ontem mesmo eu postei um projeto de lei do deputado federal delegado Palumbo, que eu até ajudei a formular, a melhorar, né? Compor o projeto. Eu achei ele muito sobre internação compulsória. E eu vi uma mãe comentando assim, não adianta, não curou meu filho, mas as pessoas não têm a compreensão, né, cara? Não é a internação que vai curar, não é o seu desejo que vai curar, não é o médico, não é o psiquiatra, é o desejo da pessoa. A pessoa tem que emanar fé, tem que emanar vontade, tem que emanar esperança, tem que emanar uma entrega verdadeira, tem que crer numa base espiritual para poder ter a cura. Não adianta. Eu não conheço nenhum milagre, nenhuma cura sem o real desejo da própria pessoa. Não conheço. A não ser daquele que estava morto. Aquele que já estava morto era o desejo do outro, do familiar. Mas fala um milagre para mim que não houve desejo ou fé e que aconteceu. Eu não conheço nenhum. Então, a pessoa não entende que o projeto de afastamento, de separação, de internação, colocar-se na mão de pessoas preparadas, estudadas, que desenvolveram o entendimento, isso tudo vai tornar para a pessoa um ambiente propício para ela despertar espiritualmente. Agora, o despertar espiritual não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que acontece num jovem tão rapidamente, muito mais difícil, é muito mais fácil quando acontecer numa pessoa com mais idade, porque não tem maturidade, porque acha que tudo pode, porque ainda acha que pode controlar, porque não acredita no poder superior, porque não tem base espiritual, porque não tem uma entrega verdadeira. A idade, ela acaba atrapalhando a recuperação, na minha compreensão. É muito difícil você ter uma maturação muito jovem. Então é muito difícil, meu filho não consegue. Lógico, ele é muito jovem ainda, ele acredita... Primeiro que você começa a usar a substância, você para de amadurecer. Segundo que você... 20 anos, 25 anos, 30 anos para o moleque, ele começou a usar com 14, com 12, ele é um adolescente, cara. Como é que você quer que funcione? Não vai funcionar porque a entrega não é verdadeira, porque o coração dele não está voltado para essa recuperação. Porque ele não vai conseguir compreender que ele vai viver a vida inteira careta. É difícil, é muito difícil. Eu acredito que, para ser bem-sucedido, se a pessoa não tem uma maturidade adequada, um entendimento, tem que ter sofrimento, fundo de poço, senão não consegue. Estou sendo realista, não estou tirando a esperança das mamães e dos papais. A esperança da mamãe e do papai é uma. A esperança daquele que está lá na dependência é outra. Então, se não tiver pancada, se não tiver ferida, se não tiver machucado, muito difícil. Se não tiver perda,
muito difícil, Jair. Muito Agora, legal. se tiver uma maturação, que aí eu costumo dizer que o amor, ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? O amor corresponde à maturação, maturidade, entendimento. São poucos que têm. Boa. Bom, você falou em várias coisas aí que eu quero pegar só um gancho de cada coisa. Uhum. O que existe hoje, né? Eu acredito, né, que eu também tenho algumas concepções a respeito da família e do sistema adoecido. Nós, dependentes químicos, nós tivemos acesso a uma substância, claro e unicamente por consequência das minhas atitudes, e está tudo bem por isso, porque depois que eu tenho uma certa consciência, aí ou eu tenho para definir se eu vou ou não vou. E aí eu acabo usando porque eu quero, ponto. Está tudo certo quanto a isso. Mas a introdução dessa questão química foi a nossa família que, de alguma maneira, na linha da vida dela, através do tataravô, do avô, do pai, chegou nela uma composição. Bem certo que a predisposição é de indivíduo para indivíduo, e está tudo bem também. Né? Sim. Eu conheço, por exemplo, famílias que o irmão bebe de todo final de semana e usa sua droga de final de semana e isso há 30 anos. E o mesmo irmão, que inclusive é gêmeo, tem a predisposição para a substância, quando usa não consegue parar, inclusive já tem aí uma coleção de internação, e a mãe vira para mim e fala assim, peraí, o fulano vem aqui todo final de semana, inclusive traz uma garrafa de vinho, a gente bebe isso, e na segunda-feira ele tem responsabilidade. Quanto o outro, ele vem, a gente não deixa beber, porque a gente sabe que a consequência é dura. E aí, a disfunção acontece. Beleza, isso aconteceu na minha família. Hoje eu tenho familiares que fazem uso, e está tudo certo. E eu não posso, porque eu não consegui. Agora, como entender, então, esse desafio dessa compreensão que dentro de uma família com 2 filhos ou 3 filhos, um sai... É muito simples. Só pegando... As pessoas são iguais dentro de uma criação, de uma formação, mas são diferentes. Tem vontades diferentes, tem forças diferentes, tem compreensões diferentes. Né? Eu acho, né? É isso. Você deve concordar comigo, né? Então, assim, não é, um indivíduo A e um indivíduo B, eles não têm o mesmo desejo, a mesma vontade. Eles podem ser muito parecidos, até univitelinos, gêmeos siameses, mas o cérebro funciona diferente. Exatamente. Bom, você falou outro ponto interessante, que é através de um poder superior. Eu tive 7 processos de internação, 7 concluídos. Depois eu tive mais aqueles processos que eu ficava 2 dias, uma semana, 15 dias e saía, porque eu não queria. De fato, eu não conseguia me controlar. A minha ansiedade, o meu desejo de usar, a minha absoluta negação. E aí eu tive que acontecer algumas perdas significativas, que você também tocou nesse ponto. Eu acho que é por aí. Qualquer familiar hoje tem que entender isso. Jairo, então o que é perda significativa? É perder um carro? É perder um trabalho? É perder um ente querido da família? É separação? Enfim, que seja, mas que impacte esse sujeito. O que é perda significativa? Aquele momento significou muito para mim. Como se fosse um falecimento do pai e da mãe. Puxa vida, pode ser que pode um viés de raciocínio para poder alcançar a sobriedade. Mas vou falar uma coisa para você, Jairo. Mas depois de muitos anos também, eu vim a compreender que em 90% dos casos, isso tem que acontecer, que você falou aí. Mas ainda tem casos que mesmo a pessoa perdendo, pessoa tendo um monte de derrota na vida, ainda assim ela não consegue uma base espiritual e não consegue vir. Ainda assim. Existe. E eu falo para você, é muito difícil, mas existe. Eu tenho um irmão que está na rua, que teve tudo isso aí. Ele perdeu família, ele perdeu casamento, ele perdeu filha, ele perdeu dinheiro, ele perdeu o mesmo pai que eu perdi, ele perdeu as mesmas coisas, mesma situação financeira, ele sofreu igual na mão dos bandidos, ele vive hoje na rua, ele teve a mesma formação, eu passei por 20 internações, ele passou por aí também umas 20 internações, então ele teve as mesmas oportunidades, e ele não veio. E ele não vem. E ele fala na minha cara, eu não acredito no Deus que você acredita, eu não acredito em base espiritual nenhuma, entendeu? Então, assim,
é uma pessoa que fala, eu estou pronto para morrer, não estou nem aí para a vida. Então, assim, eu acho que tem casos que o indivíduo não consegue formar a base espiritual, mas a gente sabe que a gente trabalha com um poder superior, e o poder superior, ele faz o que cabe a ele, ele não pede permissão para você. Ô Jairo, eu vou te buscar, eu vou te fazer sofrer, mas está tudo preparado já, que um dia você vai ser o Jairo, o terapeuta, o cara, tá... Não, ele não pede autorização, ele simplesmente faz. Então eu acredito que essas pessoas, que são um caso um pouco além do nosso, não é pela dor, é um pouco além da dor, essas pessoas são resgatadas contra a vontade, mas por necessidade, porque tem um objetivo na vida dessa pessoa. Então, acho que às vezes ela vem mais machucada ainda, às vezes pode vir numa cama, pode vir ou através da cadeia, ou numa cadeira de roda, eu não sei, mas são pessoas que essa daí não tem base espiritual nenhuma, não acredita. É difícil, tem casos assim, viu? Que o sofrimento... Aí, eu vou puxar um gancho no ambiente também que a gente gosta de conversar um pouco, que é a espiritualidade. Quando Jesus foi selecionar os 12, né, ele simplesmente chegou perto da pessoa e falou assim, você está afim? Você está afim de mudar essa condição de vida? Essa condição de vida que você está? Você está afim de entregar alguma coisa para alguém e identificar o seu raciocínio lógico hoje que não está certo e depois você desfrutar de algumas coisas? É sobre isso. Eu acho que o papo de Jesus na areia com aquela galera, né, no encontro que ele tinha com as pessoas, era um papo muito voltado para dentro de si. Sim. Né? Era um papo muito voltado... Olha, presta atenção, camarada. Isso aí é a conversa de um pai com um filho, é o amor, né? Ele está mostrando aqui, ó, esse é a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou resolver a sua vida, cara. Por mais difícil que venha obstáculo, venha dificuldade, eu vou estar lá, eu vou estar junto com você, né? Legal. E aí tem as situações, aquelas que eu vim pela dor. Eu usei droga há 31 anos, eu usei crack 25 anos, eu comecei aos 14, parei aos 45, eu sofri muito, eu perdi tudo, eu perdi patrimônio milionário de quase 5 milhões, eu perdi empresas, eu perdi casas, eu perdi moto, eu perdi carro, eu tocava carro na biqueira, moto na biqueira, passava documento, eu voltava pelado para casa, sem a roupa do corpo, eu dava a roupa do corpo, eu dava a comida do armário, não sei se você saiu aqui, tá ouvindo ainda? Então, e eu fiz várias coisas, perde credibilidade, é humilhado, envergonhado. Mas, assim, em algum momento, quando eu fui alcançado, e eu estava lá na comunidade, estava na favela, e eu ia morrer na mão do pessoal ali, do tráfico ali, veio maturidade também. Porque eu não tinha base espiritual também, eu também era um ateu, também não acreditava no poder superior, entendeu? Mas veio uma maturidade, aquele fundo do poço, eu cavei um pouquinho mais para baixo, cheguei num fundo que, assim, eu falei, bom, agora eu vou morrer. Então, ali eu estava machucado, já não conseguia mais fazer uso da minha droga, porque quebraram minhas costelas, já não fazia uso do meu químico de preferência, já perdeu valor para mim, ó. Então, a vida já... Bom, eu morro aqui agora, porque droga eu não vou ter mais. Ou então, eu saio desse cenário aqui, vou para outro cenário. Então, Deus já tinha a compreensão, o Poder Superior já tinha a compreensão de como me resgatar. E tem pessoas que têm que vir assim, mais feridas, porque vai tendo chance, vai tendo chance, vai tendo chance, vai tendo chance... Uma hora a chance acaba, ou então algo mais grave, porque aí, no meu caso, foi maturidade naquele momento e dor. As duas coisas aos 45 anos de idade. Não é? Detalhe, né? Detalhe. Caraca, aos 45 anos, para um homem, meu, você já tá velho, meu. Já não tem mais tanta chance no mercado de emprego, para reconstruir família, reconstruir história, reconstruir vida, para arrumar emprego. Pô, eu sou dentista formado, ex-policial civil, ex-policial federal. Cara, fui milionário. Eu perdi tudo. Eu morei 3 anos na rua, cara. Por quê? Porque eu era egocêntrico, soberbo, orgulhoso, prepotente. Característica de um dependente químico, de um alcoólico. São traços de personalidade que a gente passa a desenvolver em maior ou menor proporção.
E a verdade é essa, e eu ali não estava nem aí. Você vê, naquele cenário de morte, tomei facada, tomei tiro, peguei lepra, não resolveu nada, cara. Então eu vejo hoje o meu irmão, por exemplo, que tá na Cracolândia, o cara, meu, não tá nem aí, bicha. Tá nem aí pra morrer. Só que às vezes você pensa que você tá escolhendo. Se tiver que ser resgatado, se tiver um propósito, Deus traz. Ou Deus primeiro traz. Agora, se não tiver, aí não tem jeito. Muitas vezes eu falo assim, papai e mamãe falam assim, ai, mas... Cara, eu vou entrar num assunto polêmico aí, eu até quero que você... Que você é o cara, amigo. Já vi que você é o cara. Vamos lá. Eu acho assim, ó. Cara, é muito polêmico isso, mas eu vou falar. É assim, muitas pessoas falam, pô, o Fábio, ele é... Não pode ser assim, porque o problema maior é a codependência, né? O codependente acha Sempre que vai ser. Sempre vai ser. facilitando a situação do dependente. Ai, coitado, tá na rua, tá passando fome, tá passando frio. Enquanto meu pai facilitou minha vida, enquanto meu pai foi nas biqueiras, enquanto meu pai perdeu o sono dele e tirou minha mãe do sono e brigou com minha mãe, bateu na minha mãe, enquanto meu pai me deu dinheiro, enquanto meu pai me internou, enquanto meu pai estava vivo, eu não saí. É um caso grave, mas vamos pegar um caso grave para a pessoa ter um entendimento. Se num caso grave foi isso, o caso dos mais graves, num caso mais simples, a proporção é menor, mas é a mesma coisa. É isso. Quanto mais tempo você facilitar, quanto mais tempo você der cobertura, quer ajuda, eu vou ajudar. Quer ajuda, nós vamos fazer. Vamos correr atrás do terapeuta, do psicólogo. Quer ajuda, é bom. Vai plantando uma semente. Não quer ajuda, a tempestade entra dentro de casa. Olha lá na novela, a tempestade da alcoólatra lá. Derruba todo mundo, causa transtorno para todo mundo. É dívida, é cadeia, é hospital, é barulho. O barulho vem para todos. Como é que faz para acabar o barulho? Põe para fora. Põe para fora o barulho. A pessoa tem que ir para fora. Põe para fora. Você tem outras pessoas dentro de casa. Tem outro indivíduo. Aquele cenário lá, meu amigo, aquele cenário lá é uma pessoa com muita grana, que pode botar ela numa casa isolada, pode, né, botar um segurança na porta. E quem não pode, como é que faz? Você vai tomar uma porrada do seu filho, da sua filha? Você vai tomar um tiro? Vai tomar um empurrão com idade já avançada, uma pessoa idosa? Vai cair, bater a cabeça? Você vai suportar mesmo essa briga? Quer dizer, então, não, mas se ele for para fora, ele vai morrer, vai ser preso. E você é Deus, por acaso, para determinar quem vive e quem morre? Eu vou falar uma coisa, eu falo para muitas mães e pais, Jair. Aquele que não toma a providência correta, quer ajuda, eu te ajudo, não quer ajuda, vai embora, vai dar conta. Eu acredito na justiça de Deus. Eu acredito que um dia ele vai falar assim, olha, quem mandou você não deixar eu buscar essa pessoa? Você simplesmente tirou do cenário o improvável que eu poderia resgatar e fazer uma pessoa hoje referência, inspiradora para muitas outras pessoas, salvar vidas. Você tirou, você não deixou eu chegar nessa pessoa. E não vai ser por falta de entendimento que a pessoa não vai ser julgada. Então, assim, papai e mamãe, você não tem responsabilidade sobre a vida e a morte, só Deus pode fazer isso. Você pode apenas orientar, ajudar. Não quer ajuda? Fique à vontade, tchau, a porta da rua você me tira a casa. Vão me crucificar por isso, mas eu estou falando a verdade. Se meu pai tivesse feito isso comigo, Jair, eu já teria sido resgatado há muito mais tempo. Já teria enfrentado as dores muito mais tempo, entendeu? É isso, cara. É difícil. E assim, fazendo essa questão, é muito impactante quando a gente fala isso. Olha, realmente quando você tem um problema incluso dentro da sua família, que é o alcoolismo ou a droga, e você vê com esses detalhes, espera aí, então, como eu já não tenho parte disso, não é só simplesmente assim falar, eu não ensinei ele a fumar, eu não ensinei ele a roubar, eu não ensinei ele a usar droga, eu não ensinei nada. Não é só simplesmente isso. Sim. É uma essência que você está colocando ali, olha, fim de sofrimento, tchau, vai lá, faz o que você tem que fazer, e quando você quiser e desejar mudar de vida, você é bem-vindo. É o que aconteceu comigo. É o que aconteceu Sim. comigo. E Amor Exigente vem falando essa mesma linha. Olha, nós não temos parcela na dor e nas escolhas dos outros. Nós não temos. Então, quando nós não temos, agora, o entendimento disso para os pais... Cara, assim, eu trabalho de orientação, né, de prevenção e orientação às famílias.
Ontem eu estava conversando com o Sandro Barros. O Sandro Barros é aquele cara que cuidou do Cabeção da Malhação. É um cara que está entre a Rede Globo ali, trabalhando a dependência química nos bastidores da Globo ali. E ele é meu amigo pessoal, cara. Ontem a gente estava trocando uma ideia e eu falei, o Sandro, qual que é as dificuldades que você encontra hoje no tratamento? Ele falou assim, tem família que eu tenho que falar assim, viu? Sai de cena, deixa eu trabalhar, porque senão eu não consigo conduzir o teu filho. Você está querendo determinar as minhas questões terapêuticas, você está querendo determinar como e com a qualidade que ele tem. Peraí, vai cuidar de você, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de uma psicoterapia de grupo, vai atrás de você ler alguma coisa sobre a codependência e deixa eu trabalhar. É a mesma coisa que eu falo com você. Agora, né? Isso vai mudar? Rapaz, eu acho que isso nunca vai mudar, porque é uma questão psicológica, emocional envolvida de uma mãe e de um pai. Agora, a racionalidade precisa acontecer nesse momento agressivo da doença, que é simplesmente assim, ó, vai e é isso. E aí, foi o que aconteceu comigo. No último tratamento que aconteceu comigo, eu entendi, Fábio, que a minha família, ela tinha que ser feliz. A minha mãe, quando eu vi ela não tinha um dente na boca, cara. O meu pai tinha emagrecido quase 45 quilos, cara. O meu irmão longe de mim, o meu sobrinho longe de mim. A minha irmã falou assim, viu, não acredito em regeneração humana, sai de perto de mim. Cara, essa é a minha realidade. Perdi tudo. E aí, por consequência disso, eu comecei a resgatar. Só que o resgate para nós parece que é muito mais difícil. Por quê? Porque a nossa ansiedade é trilegal, né? Como os rio-grandenses falam, a nossa ansiedade é muito excessiva. E aí, o que você, por exemplo, fez em 30 e poucos anos de droga, você quer recuperar em 1 mês, 2 meses a sua felicidade. E essa conta não vai bater, cara. É verdade. Né? Cara, eu vou falar uma coisa para você, Jairo. A minha trajetória, a minha história, cara, eu sei que foi uma das mais graves que eu já vi. A gente escuta tantas histórias, né? Tantas em alcoólicos, narcóticos, durante a trajetória em clínicas e na rua, e eu vejo assim, cara, tanto que eu sou um pouco mais rigoroso até quando eu dou minhas palestras, dou meus testemunhos, quando eu faço meus evangelismos na rua, eu sou um cara muito rigoroso no ponto de vista de base espiritual, de disciplina, de recuperação, sabe? Porque eu me ponho como referência do pior, do cenário pior, mais grotesco, mais de guerra, assim. E aí eu faço com que as pessoas sintam até meio torturadas, falam, meu, esse cara aí é muito louco, assim, porque ele é muito rigoroso na recuperação, cara. Então, com o passar do tempo, hoje eu sou um cara mais abrangente na visão de falar assim, não, calma, base espiritual, a gente descobre a base espiritual segundo a nossa compreensão, beleza. É que para mim, Jairo, engraçado, eu que fui do mundão, assim, eu fui dono de balada, fui dono de bingo, eu fui dono de casa de prostituta, eu usei droga assim na sua... Cara, fumava 100 pedras de crack por dia, bicho. Eu era muito louco, assim. Então, assim, hoje, tudo para mim, tudo, Jair, tudo é gatilho, cara. Eu mergulhei de cabeça numa coisa que eu perseguia, que eu fulminava com os olhos e com as atitudes, que eram os cristãos, cara. Eu era um cara perseguidor ao extremo, cara, do que não era material. Para mim, a vida se compreendia em materialidade, naquilo que o dinheiro podia comprar e me oferecer. Por isso que as recuperações para mim não funcionavam, porque meu coração estava sempre nos objetos que eu tinha, na materialidade. Eu falo para você uma coisa, hoje eu não consigo, Fábio, eu me doutrinei, me disciplinei, eu não escuto mais música do mundo, difícil eu ver filmes do mundo, difícil eu estar num ambiente que não seja numa igreja, mas assim, o que eu quero dizer para você, lógico que a gente não precisa ser extremista, mas no meu caso eu sei de onde eu fui tirado, eu sei a gravidade dele, entendeu? Então o que eu quero dizer para você, eu tenho a compreensão do meu chamado. Quando a pessoa tem esse entendimento, Jair, meu Deus, cara, aí, cara, você encontrou, tipo, a fórmula mágica que todo mundo quer, né? Você encontrou o bilhete premiado, cara. Então, assim,
Então é isso. Então, mas eu passo dessa maneira para a pessoa entender, não, tudo bem, você não quer dessa maneira exagerada, mas a minha vida foi exagerada. A minha foi exagerada. Eu só não dei minha mãe na favela porque ela não tinha valor para eles, cara. Você tá entendendo? Mas eu dei tudo na favela. Eu voltava de cuequinha para casa, irmão. Ceia de Natal, aniversário. Quando eu perdi tudo, eu morava. Eu dei minha casa, eu passei documento de casa na favela, irmão. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer para você, eu vivi o extremo. Eu vivi o extremo, tá? Então, assim, isso aqui não é à toa, ó. Isso aqui sou eu, ó. Isso aqui sou eu. Esse sou eu, Fábio Louco de Pedra, tá aqui, ó. E o que eu quero dizer, que hoje a pessoa tem que, se a pessoa não tiver uma disciplina diferente, não negar suas vontades da formativa. Ah, eu gosto de ir no sertanejo, mas o meu sertanejo eu não vou largar. O meu pagodinho eu não vou largar. Irmão, então, boa sorte na sua vida. Jairo, sabe o que eu tô falando, irmão? Nós temos que nos contrariar. O adicto é um alérgico a algumas substâncias e algumas situações. A doença se consiste nisso, a alergia. Eu tenho alergia, eu não controlo. Você sabe qual que é a maior luta que você deve enfrentar? E aqui eu vou dar você, com certeza você sabe, uma ferramenta para os pais, para as mães. O maior problema do adicto é a mente dele, que trabalha sem ele querer, está trabalhando contra ele, a favor da droga, a favor da dopamina. O sistema de recompensa, Jairo, ele libera a sensação antes mesmo de a gente usar, você sabe disso. Aquilo que fica registrado na nossa mente, o nosso uso, o nosso prazer, ele faz liberar a dopamina, e aí o corpo quer compulsionar e quer buscar, e aí segura. Não segura, não vai ser pai que vai segurar, não vai ser mãe que vai segurar, não vai ser mulher que vai segurar, não vai ser filho que vai segurar, não vai ser nada que vai segurar. O cara vai usar, porque a dopamina, a sensação que a droga passa para as pessoas, tem que ter essa compreensão, papai e mamãe. Os alcoólicos, os adictos, ele tem 100 vezes mais prazer do que um orgasmo no sexo. É uma coisa fora do normal, que não faz o cara ter entendimento, que tira a razão, faz o cara ficar cego, Jairo. Entendeu? As pessoas têm que entender isso, cara. Você está lutando contra uma sensação mais poderosa do que o amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pela esposa. A cegueira. E só a base espiritual tira essa cegueira, Jair. Não tem jeito. Cara, que gostoso esse bate-papo, viu, Fábio? Cara, que realidade, né? Realidade de fato, isso aqui. É história de vida. E aí, né, por consequência desse quadro do Recuperação em Foco, que a gente coloca aqui, né? Histórias que estão dando certo. Eu, o Fábio e outras tantas pessoas que já existem por aí. Está quanto tempo já, Nico, fazendo trabalho maravilhoso? Cara, a gente está aí, né? Só por hoje a gente está integrando a sociedade. Hoje eu faço parte de um COMAD, hoje eu faço parte de uma questão de prevenção, hoje eu faço parte de um processo que eu posso entrar dentro de uma empresa e fazer uma palestra sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo, sobre a drogadição, enfim. Por quê? Porque eu entendi através da espiritualidade que me dá consciência do que eu fiz e me dá consciência de onde eu quero chegar, cara. Por isso que é tão difícil, né? Trazendo um pouco à luz também do Narcóticos Anônimos. Primeiro, é difícil o terceiro passo, onde eu entrego todas as minhas sensações, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos na mão de uma pessoa que, detalhe, eu não vejo, mas eu preciso sentir ela. Eu preciso sentir a presença desse cara. Não é uma pessoa, mas beleza. Né? Cara, que fantástico esse bate-papo, viu, Fábio? Pô, cara, eu vou falar pra você. Eu quero marcar de te levar no evangelismo, vamos fazer umas palestras junto, cara. Vamos estreitar nossos laços aí. A dependência química é muito abrangente. Eu queria tanto que as pessoas pudessem entender que hoje, para se falar de segurança pública, de melhorar um país, você tem que falar também de dependência química, cara. Quanto na prevenção que você pode trabalhar e ajudar pessoas a não serem criminosos em potencial, a evitar cadeias de pessoas, ressocializar indivíduos. A tutela dessas pessoas que estão na rua é do Estado. O Estado não tem a compreensão que tem que ter uma internação compulsória. Tem que dar a oportunidade do indivíduo de recobrar a consciência, de decidir por viver e não dar opção para ele de, não, eu quero ir embora. Não, você não vai embora. Você sabe que eu sou rigoroso nisso aí. Eu acho que a pessoa está na rua, ela é responsável pela vida dela e pela vida do outro.
Ela está tirando o direito de vir dela e do outro. Ela está incomodando as pessoas e a ela mesma. Está tentando contra a saúde dela e a do outro. Cara, tem que ir para uma clínica. Ah, mas não vai resolver. Não sei se vai resolver. O que eu sei é assim, o cara quando rouba não vai para cadeia, o cara quando usa droga tem que ir para clínica. Acabou. Ah, vai viver em clínica? Vai viver em clínica. É isso aí, cara. Até você ter maturidade. Até aprender. Eu vivi 20 anos em clínica. 20 anos em clínica, Jair. 20 anos. E Fabio, vou falar para você, é ruim, cara, porque, ó, você vê, não precisava ter passado por isso, eu passei fome, quis me matar na rua, situações horríveis, entendeu? Comia resto de lixo, de revirava lixo, resto de feira. Eu vivi 3 anos na rua, cara, de andarilho. Eu não podia nem me estabelecer muito em comunidades, porque eu era ex-policial. Ninguém me aceitava, nem nas Cracolândias, cara. Entendeu? O negócio é sinistro, viver na rua não é fácil. Então, o que eu quero dizer, esse extremo mostra uma realidade de que o cara que vive na rua, ele não tem entendimento, não tem direção, ele não tem opção. Não adianta você dar uma casa para ele, um trabalho, porque ele não vai conseguir, ele tá preso na mente, Jair. Você sabe disso, cara. Tem que tratar a mente desse cara, pô. É isso aí. Bom, estamos fechando o nosso espaço aqui, né? Nós estamos retomando todas as nossas lives e a nossa atividade no Recuperação em Foco. Estivemos aí uma temporada sem fazer live, mas eu quero fazer pelo menos uma vez por semana esse movimento aqui para a gente integrar com o público novamente. Você que está assistindo essa live, compartilha isso. Daqui a pouco eu vou subir a live lá no YouTube e você tem acesso. Vai ficar gravado no Facebook. Vai ficar pode me chamar, que a gente faz outras. Com certeza. O assunto Pessoal, que você quiser. Sigam o Fábio, né? Fábio _Louco de Pedra. É um cara sensacional. É um cara que está trabalhando em prol a essa questão de acolhimento, de prevenção, orientação, e tem futuros projetos para isso acontecer, né? Eu espero estar incluso nesses projetos aí, Fabião. Vamos. Cara, conte Deus comigo, vamos mesmo. E vou falar mais para você. Você é da onde, Jair? Você está em que lugar? Eu estou em Campinas, mas hoje eu estou na Baixada. Ah, você está na Baixada. Ah, eu tenho projeto para Baixada, para Campinas. Não, eu vou te colocar nos projetos comigo, em nome de Jesus. Nós vamos salvar muitas vidas. Inclusive, eu tenho um projeto social Pescadores de Homens, que é um projeto de evangelismo de rua, onde a gente leva o alimento físico e o alimento espiritual, faz algumas ações sociais, como corte de cabelo, faz anamnese odontológica e leva essas pessoas que querem tratamento para a clínica. Eu tenho clínicas parceiras que a gente colabora, né, de uma certa maneira, e as pessoas abrem vagas para poder resgatar almas, né? É uma bênção. Muito legal, muito legal. Você vê que todo mundo precisa de todo mundo, né? Você vai lá na linha de frente, resgata o cara, faz uma limpa nele e já coloca ele, já introduz aí uma perspectiva terapêutica para o cara entender toda a disfunção que ele está mergulhado, né? Cara, que belo trabalho, belo trabalho. Fabião, quero te agradecer. Quer fazer suas considerações finais? Vou falar para você uma coisa, eu não sei se... Eu tenho um livro é o meu livro, né? Louco de Pedra, como curar os vícios, quem quiser, só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou TikTok, que é o mesmo, né? Fábio Louco de Pedra. Mas eu tenho 2 livros de cabeceira, irmão. 2 livros para mim que são referências. Um, que eu todo dia eu leio um pouquinho e vou estudando, que é a Bíblia, né, cara? O Evangelho, que não tem o que falar. E vou falar, e esse aqui, para mim, é um dos mais importantes, depois do Evangelho, lógico, mais do que qualquer literatura, cara. Isso aqui é um livro que todo codependente, todo adicto, quando tiver, assim, fora da compulsão e da obsessão, né? Quando tiver fora da abstinência, leia. Esse livrinho aqui esse aqui meu, isso aqui eu guardo no coração, assim, ó. Eu acho que todo terapeuta, né? Todo terapeuta, o cara precisa nem fazer faculdade de terapia. Pega isso aqui, ó. Come isso aqui, ó. Não tem o que falar. O livrinho azul. Entendeu? É uma dica pro pessoal aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, obrigado quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Tanto pela plataforma do Facebook, já nos prestigiaram aqui, acho que foi... Deixa eu colocar aqui os comentários do pessoal. Ticiana Maia, deve ser seguidora ou do Recuperação ou do Fábio. Seja bem-vinda, Ticiana. Compartilha essa live aí para a gente. Também tivemos aqui a doutora Miriam Dias, prestigiando conosco aqui pelo YouTube. Que legal.
E assim, né? Todo o movimento que a gente faz aqui é em prol a vocês, né? Claro que isso a gente já começa a escutar um pouco mais do que a gente fala, aprender mais, mas que vocês também têm acesso aí a histórias que deram certo. Então, ficamos assim. Toda quarta-feira, vou colocar aqui também, ó. A gente tem um encontro dos familiares, para vocês entenderem, vou colocar aqui. Às 19h30, toda quarta-feira, tem a tarjetinha aqui, ó, para você entrar conosco lá. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente também desenvolve, muito legal nesse grupo de WhatsApp, falando um pouco mais sobre a codependência, entendendo e absorvendo que realmente, né, não tem outra maneira de compreender a não ser estudando ela. Então, você é sempre bem-vindo no nosso canal aqui. Bom, Fabiano, fica com Deus. Seu trabalho é fundamental, viu, irmão? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por ser o profissional que você é. Você, além do entendimento que você tem pelo estudo, você tem a vivência, cara. Você viveu o problema. Então, para falar disso aí, só quem viveu. Com propriedade, né? Não que outras pessoas não possam falar. Mas, assim, quem viveu vai poder dar toda a sensação mastigadinha para o codependente. Olha, é assim que vai acontecer. E você é um cara que está de parabéns. Vamos engajar uns projetos aí junto aí. Parabéns ao seu telespectador, ao seu ouvinte, tá? Que você possa sempre ter muito sucesso. E a tua base é Deus. Quem tem Deus tem tudo, irmão. Parabéns, viu? É isso aí. Vamos juntos. Até a próxima. Um bom final de sábado aí. Um bom final de semana para vocês todos. Até mais. Valeu, até mais. Tchau.